não caio, a armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. A guarnição, a guimba e a fumaça do meu cigarro cega o olho do soldado que pensou em me ferir. Com um sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, sua corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio. A armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. A guarnição, a guimba e a fumaça do meu cigarro cega o olho do soldado que pensou em me ferir. Com um sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, sua corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo. 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 Bala vem, mas eu não caio. Armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. A guarnição, guerreiro é no lombo do meu cavalo. 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 Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Eita, boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aqui meus fones, que fica melhor de ouvir e de falar com vocês. Espera ainda. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui. Olá, gente, boa noite. E estamos de volta, né? Eu nunca me apresento, eu sou Germana Cavalcante. E estamos voltando com o Garajal Convida, né? Dessa vez a gente está fazendo um outro formato, um formato um pouco diferente do que era o anterior. Antes a gente fazia todos os dias, né? Foram sequenciados, dias sequenciados por 14 dias e 14 convidados. Dessa vez nós estamos trazendo um formato que será toda quarta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas. Né? E aí a gente está muito feliz de estar voltando e dessa vez, desta forma, um pouco mais compassado, né? Porque nessas correrias de trabalho fica ficando difícil fazer todos os dias, né? Mas enfim. Gente, antes de começar e chamar os convidados, né? Eu queria falar com vocês e agradecer antes de mais nada. Nas lives anteriores nós tivemos vários resultados bacanas. Né? E a gente já tinha falado isso numa live, mas eu vou ressaltar de novo. Agradecer a todos aqueles que contribuíram, que ajudaram os artistas de Maracanaú. Nós tivemos, que eu lembro aqui, mais de 40 cestas básicas, enfim, foi muito bacana, ficamos muito felizes com esse resultado. Fora a grana do chapéu, que foi dividida em partes iguais pelos 14 grupos que participaram com a gente. E eu queria dizer também que o chapéu virtual ele vai continuar, né? Vamos continuar com esse chapéu virtual, só que dessa vez o chapéu virtual a gente pensou em ajudar um pouco a sede do Grupo Garajal,
né? Então, esse chapéu virtual com esse processo será para a gente manter, né, o espaço do Grupo Garajal que precisa, ainda tem luz para pagar, ainda tem água para pagar, ainda tem internet para pagar, enfim. Outra coisinha que eu preciso dar, esses recadinhos antes de qualquer coisa, para a gente chamar nossos convidados, é também falar que nós estamos com um projeto no canal do YouTube, e lá a gente está fazendo umas leituras dramáticas, e a gente já fez uma sexta-feira passada com a Angélica Gadelha. E vão lá no canal do YouTube, gente, e se inscreve para ajudar a gente também, de repente para fazer umas lives no YouTube, né? Chegar a uma certa quantidade de inscritos pra gente fazer lá também, né? De repente para rolar até espetáculo. Vou dando logo aí umas dicas. Outra coisa que eu preciso falar é que amanhã a gente vai estar pelo Sesc, né? Às 6 horas da noite, batendo um papo sobre a cultura popular, e a gente vai ter como convidada, além da gente, lindos e maravilhosos do Grupo Garajal, a gente vai ter também a Flávia Cavalcante, que é minha irmã. Ela vai estar lá dando uma entrevistazinha, conversando um pouquinho sobre essa cultura popular dentro do grupo, certo? E sem muitas delongas e conversas, porque eu converso demais, né? Vocês chegam a minha canequinha, Bela Aguela. Nós vamos convidar, eu vou começar primeiro a falar com ele, Nelson Albuquerque. Menino, este homem foi pedido para estar aqui, viu? Não foi brincadeira não. O pessoal pediu demais Nelson Albuquerque. E nós convidamos Nelson Albuquerque e ele aceitou. Você sabe que a importância menina, é muita importância, rapaz, do Carajal, rapaz. E aí eu vou chamar ele aqui, que eu acho que ele já entrou aqui com um pavilhão da Magnólia. Gente, como sempre, eu tô nervosa. A menina pediu pra me colocar aqui. Pera ainda. Fixar o comentário, né, Rayane? Se eu não fixo esse comentário... Pera ainda. Fala, senhor. Só um minutinho, meu povo. Desculpa aí a ignorância. Pera, eu vou apertar aqui. Eu vou fazer isso aqui. Gente, não tô conseguindo. Mas, enfim. Como sempre, eu vou treinar. Eu vou treinar a fixar comentário. Eu prometo. Deixa eu chamar aqui o Nelson, pavilhão da Magnólia. Vai chegar. Vamos lá, Nelson. Aguardando o pavilhão. Deixa eu me preparar aqui, ó. Chegou! E aí, dona Germana, tudo bom? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Vou aumentar aqui meus fones pra te ouvir melhor. Deixa eu ver aqui, meu fone aqui também tá bem. Tá me ouvindo aí direitinho? Eu tô te ouvindo direitinho. E aí, Nelson, como é que você tá, meu filho? Tô bem. Você tá bem aí também? Rapaz, tô na luta, né, amigo? Tô na luta aí. É isso, exatamente. Sabe como é que é, né? Grupos, né? Grupos, a gente tá tentando encontrar uma maneira de sobreviver e de uma nova jornada, né? Uma nova jornada para tentar existir, e é isso. Tentar existir, né, Nelson? E essa coisa de fazer, que eu já vi vocês fazendo um espetáculo ao vivo, né? Aí nós fizemos agora o Reisado, né? E aí você já fez o Groleto, não foi? Isso. Pois é, enfim. Depois a gente vai conversando um pouquinho sobre essa questão da pandemia, mas, Nelson, tu tá sabendo que o pessoal o que o povo pediu pra Nelson Albuquerque estar nessa live? Eu fiz uma campanha, eu paguei algumas pessoas pra ficar me pedindo aí eu fiz a campanha, deu certo. Eu sabia que era o tipo. Exatamente, foi isso. Rapaz, acho que não é isso, não. Eu acho que você é popular, eu acho que é isso aí. Coisa boa. Eu acho que você é popular, só que em Maracanã. Nós vamos bater aquele papo tranquilo, um papo bem de boa, né? Primeiramente, fala, caiu alguma coisa aqui, né? Tem calma, acho. Vamos bater um papo assim bem tranquilo, porque assim, você é de Maracanaú, é isso? Isso. Não nasci então, aí, né? Mas fui para aí com 4 anos aí. Enfim. Então é um filho. São filhos, exatamente. Tem uma certa idade que nem todo mundo pode ser de Maracanaú, né? Porque Maracanaú não é jovem assim. Exatamente. Né? Então, assim, algumas pessoas vieram, por exemplo, eu não nasci aqui em Maracanaú, né? Então eu vim de algum lugar para cá, porque aqui é uma cidade, né, que ela acolhe, né? Acolheu muita gente, né? Na época. Mas enfim, já que você começou, né, que você passou um tempo em Maracanaú, provavelmente você começou sua vida artística
por aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse início do Nelson Albuquerque. Depois a gente vai falando um pouquinho mais, Tá vamos bom. adentrando nessa vida de Nelson. Então, primeiramente, boa noite. Agradecer demais o convite desse, enfim, amigos, parceiros que são o Grupo Garajal, né? Estamos aí juntos há muito tempo. Então, para mim é sempre uma satisfação, uma alegria estar junto, enfim, principalmente nesses momentos onde a gente está tão longe, né? Então, que é uma maneira de a gente estar um pouco pertinho um do outro. Então, então, como eu falei, né? Eu cheguei no Maracanã, eu acho, entre 3 e 4 anos de idade, assim, a gente, né, morava em Fortaleza e depois fomos para Maracanã. E tudo começa aí, assim, eu acho que dentro desse processo artístico, na verdade, fiz A Paixão de Cristo em 96, aí tu falar as datas aqui vai ficar difícil. Ei, cuidado, rapaz. Ei. Mas enfim, Nelson, faz o seguinte, pode fazer um combinado. combinar não falar de data, né? Só assim, das ó, ações. certa vez. Então pronto. Agora, se você quiser... Então, aí eu entro para fazer A Paixão de Cristo, na verdade, enfim, um convite super aleatório na escola. Eu estudava na época no liceu. E aí, enfim, eu não queria, tipo, fazer educação física, e aí tinha um convite, quem participasse da Paixão de Cristo era especial da educação física. Conheci isso aí. E aí eu fui, na época era o Chico Falcão, que, né, na Secretaria de Educação e Cultura tinha esse núcleo de teatro, que fazia outras coisas para a prefeitura, e uma dessas coisas tinha A Paixão de Cristo. E aí foi quando eu, digamos assim, comecei, assim. E aí depois eu fiz 2 anos esse curso, era um curso, enfim, era um grupo da secretaria e tinha encontros 2, 3 vezes por semana. E aí eu fiz A Paixão e fiz outras coisas, assim, com esse grupo durante 2 anos. Esse grupo era lá no liceu mesmo, esse grupo? Não, esse grupo era na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação, porque na época não tinha cultura. Não, era Educação, Cultura, Desporto, Lazer, o que é hoje, né? Voltou a ser, né? Voltou a ser isso. Tudo e aí isso. era lá na secretaria. Foi quando eu conheci. Aí era o professor Chico Falcão e na época a coordenadora de cultura era a Isabel Vasconcelos. E no segundo ano, quem veio dirigir A Paixão foi o Joca Andrade. Olha! Então eu fiz um ano A Paixão e no outro ano eu também fiz A Paixão. E o Joca estava dirigindo. Foi quando o Joca falou do Princípios, né? Que até então eu não conhecia. Então o Joca falou da Paixão. Gente, tem um curso lá em Fortaleza, Princípios Basta lá. E aí eu fui fazer o Princípios. Isso já em... Até então, a minha única relação que eu tinha com a cidade era com esse grupo de teatro, assim, que na época fazia, que talvez, não sei se as pessoas conhecem, mas tinha o Alexandre Teles, o Elci, a Michele, que eu acho que depois continuou, e uma outra galera que eu confesso não recorda, né? Que não lembro. Assim. O Alexandre Teles eu lembro dele, assim, ele trabalhava com boneco também, né, Alexandre? O Alexandre, e o Elci virou bailarino, inclusive fez escola de o Elci, dança. Exatamente, fez umas coisas assim. E aí eu fui fazer o Princípios, e aí na verdade, o Princípio eu fiz 2 anos, porque um ano que eu estava fazendo, eu dançava quadrilha, então eu tive que sair do Princípios, porque eu dançava quadrilha. E aí eu fui fazer depois o Princípios de novo. E aí eu fui fazer o Princípios de novo, e isso já era 99. E aí, enfim, dentro desse processo do Princípios, que eu fiz o espetáculo de conclusão, na secretaria, a Isabel começou a trazer algumas oficinas de teatro de bonecos. E numa dessas oficinas, eu fiz uma de teatro de bonecos com a própria Isabel, que era uma confecção de uma caixa, e depois uma com o Carlos César, e depois outra com o Omar. Eu fiz esses 3 cursos de teatro de bonecos. E comecei a fazer com a Isabel essas caixas de teatro de boneco. E a gente começou a montar o Billy Macarrão. Entendeu? É assim. Então, o primeiro a fazer o Billy Macarrão era eu, o França e a Isabel.
e o João Olha Batista. só, caramba, né? França foi o primeiro a fazer o Billy Macarrão. Gente, o Billy Macarrão eu vi um tempo desse ainda ali, ainda Exato. tava, Não, ainda eu tá fiz na... 12 anos. 12 anos eu fiz. Caramba, 12 12 anos. anos. 12, eu, né? Mas o espetáculo ainda continuou ainda. Sim, sim. E, e aí Caraca. e aí em 2000, no ano 2000, o Proaz, a Isabel, traz um curso do Omar Rocha, que era um curso onde ele já chamou as pessoas que faziam teatro. E eu tinha acabado de fazer o Princípios. E aí nesse curso que foi na Secretaria de Ação Social, que é ali pertinho do Garajal, né? Que foi quando eu conheci, digamos, todo mundo. Até então só conheci o França, dos movimentos, e conheci o pessoal da tia Rita, porque era da mesma rua. Então eu conheci a Sim, Dila, o Eudes, enfim, essa galera toda eu conhecia porque era lá da minha rua que tinha o pastoril sim, da tia sim. Rita. E aí eu fiz esse curso, foi quando eu conheci Maninho, conheci, enfim, todo mundo do Ah, movimento, assim, foi nesse curso que eu conheci todo mundo, assim. Que aí também conheci, enfim, a galera toda do que depois viria a formar tema, enfim, as coisas todas aí depois. E aí, quando eu fiz esse curso, a Isabel, eu lembro que o Omar indicou 5 pessoas que poderiam ser multiplicadores desses cursos. E aí, eu fui uma das pessoas escolhidas e fui para o Liceu dar esse curso. Que conheci seu Arnaldo, a Dona Flavinha, exatamente, João Flavinha. Paulo, Virgínia, Bruno, que Eita, mais? menino. Foi nesse curso estava, era Teve- Arnaldo, Flavinha, Bruno, Virgínia, quem mais que tava? Depois você chegou, mas você chegou já depois, Já cheguei Germana. quando eu já cheguei quando Quando já você tava, saiu desse curso lá e já foi formar um grupo aqui em já foi Maracanã. O que formar o aí você grupo. pode já vai contando É, aí, já vai contando. Porque acho que o pessoal quer exatamente. saber. Então aí eu fiz eu fiz essa, como que chama? Fiz esse curso, e aí desse curso gerou essa ideia de fazer o grupo, né? E então Era muita gente, né, Nelson? era muita gente. Eu fiquei sabendo, eu lembro que na época, esse seu curso, esse curso que tu fizeste lá No no liceu. liceu, todos que estavam lá É, queriam estar entrando nesse grupo que tu ia participar. Eu lembro exatamente. Isso mesmo. perfeitamente, Nelson. A gente vocês se reuniram lá na casa do Bruno, Na casa do né? Bruno, exatamente. Foi E aí a Flávia, exatamente. minha irmã, né? Ela disse Isso assim, mesmo. Germana, vai lá Tu ver se tu tava tem chegando trato de Deus. Guará, não era não? Tu tava chegando Chegando de de Guará. Guaramiranga. Exatamente, era Ele e isso. a Flávia chegando de São Paulo, que a gente morava no Pará. E ela vai Era. lá, É chegar lá de verdade, é mulher. verdade. Do povo, Deus me livre. E quando eu cheguei lá, né? Era uma multidão. Uma multidão, é Sério, verdade. era umas 20 e tantas pessoas, 30 pessoas. Eu digo, meu pai do céu, Era, exatamente. que grupo é esse que são de gente? E foi muito legal porque assim, eu vinha muito fresco das formações que eu tinha acabado de fazer, Sim. tanto com o Falcão, tanto com Princípios, tanto com o Omar, então eu vinha com a cabeça muito fresca, assim, já tinha tido umas experiências bem interessantes. E aí a gente começa esse processo do Carrancas, né, que a gente começa essa coisa ali, e paralelamente isso a gente também começa esse movimento de criar uma associação. Eu, Pronto, então Maninho, quer dizer que a associação ela foi paralela a paralela nesse tempo. nesse Eu tempo. achava que ela já existia Não, um pouquinho antes. ela foi tudo ali. Foi gestado a ideia do grupo, que a Ah, gente começou a montar um trabalho, e paralelamente começou esse processo de criar a associação. Por quê? Porque a prefeitura tinha começado a construir o teatro. E aí a gente ah, começou a pensar em se organizar para ter uma associação, para quando o teatro inaugurasse, a gente ter uma cena organizada. Então, era basicamente essa a ideia, enfim, uhum. que deu certo, assim. E aí, paralelamente isso, tem a criação da tema, o Carrancas e outras ações assim que a gente fazia nessa configuração desse movimento cultural da cidade, assim, nas ações que a prefeitura fazia, nos cursos que traziam. Então foi aí também, era paralelamente a isso, quando começou a vir os cursos do Cláudio Ivo, do Acleilton, enfim, do Carlos César. O Carlos César veio de novo, depois veio a Graça.
enfim, uma galera começou a vir a dar esses cursos, né? Que aí a gente, inclusive, a gente estreia o espetáculo como Carrancas, e aí a gente começa a fazer as mostras, né, de teatro da Tema, a gente começa a fazer também essas mostras. Também tinha um outro projeto que a gente fazia que era Tema Convida, que a gente fazia ali na biblioteca, perto do Banco do Brasil, na biblioteca pública, a gente também fazia umas ações ali. Enfim, começou a fazer esse movimento, assim, de tudo isso. Isso entre 2000 e 2002. A gente começou a fazer isso tudo. E nessa época, Nelson, quem era que estava à frente da associação? Era você, Maninho? Eu fui o primeiro... era eu, Maninho, França, Everton, Edileuza, Dila, o Eudes, quem mais? Enfim, basicamente essa galera estava à frente, assim. O Vitor... enfim, essa galera tava ali à frente. E começou a também, porque tinha, que era outra coisa também que a gente fazia uma militância, atuava, era no movimento jovem. Que também tinha as ações, lembro que a gente, como Carranca, a gente fazia... do Carranca a gente fazia... Pequenas esquetes, né? Pequenas esquetes dentro das reuniões do movimento, que tinha os temas e a gente fazia as esquetes dos temas, que era muito legal, inclusive. Inclusive, eu aprendi, assim, um pedacinho do hino de Maracanaú. Por conta disso, exatamente isso. Que aprender, isso aqui é legal. Foi isso, assim. E aí, dentro desse processo, tem uma outra coisa louca, assim, que também... que aí me dá outra possibilidade, que aí um pouco, talvez, que foi quando eu entrei no CAD, que foi no final de 2001, que eu fui fazer o CAD. Então, quando eu vou fazer o CAD, que o curso era à noite, era todo dia, eu meio que abandono o Carrancas, que a gente se encontrava à noite, e não tinha como dar conta muito disso. O Maninho também, a gente ainda estava se entendendo ainda, o Maninho também estava naquele processo que ele estava saindo da locadora, que ele ainda estava nesse processo de vir isso tudo é pré-Garajal, viu, galera? Eu tô falando aqui, isso tudo é importante a galera entender que isso aí essa história tem muito a ver com o início do Garajal. Exatamente. Né? O início do Garajal tem muito a ver com essa história. E aí eu vou fazer o CAD e o Carrancas fica, meio que ali o Maninho e a Roberta tentando fazer coisas, só que começou a vir os cursos, e os cursos eram à noite, que eram esses cursos que eu falei, do Cláudio Ivo, do Acleilton, e meio que todo mundo foi fazer esses cursos. Que desses cursos depois gerou o Garajal. Foi meio que nesse processo que a coisa... Uma emenda, né? Foi meio que uma emenda disso. Porque quando eu fui fazer o CAD, eram 3 anos o curso, então eu ficava muito dividido nessa coisa Fortaleza-Maracanaú, mas eu estava muito, porque como eu era presidente da Tema, então a gente ficava muito fazendo coisas no Maracanaú, as mostra-temas, o tema convida, muito envolvido na coisa desses cursos. Teve aquela montagem do Augusto Gigli, que foi uma combinação desses processos, que foi o Sonho de Noite de Verão, né? Que depois eu fui coordenar esse lance de uma circulação, que a gente fez em algumas cidades, fez Guará, inclusive. Exatamente. E aí, enfim, nesse processo todo de tema, que começa a surgir o Garajal, e eu também começo a entender, não teria condições de ficar à frente do grupo. Primeiro porque o Garajal já vinha muito forte, ali já estava surgindo ali. E também teve esse processo que era de ocupar o espaço, que depois virou, né, que virou o Garajal, que era a garagem. Teve todo aquele processo, enquanto isso o Garajal se encontrava na escola, que eram os cursos, né? Então ficava nessa coisa até... Porque, gente, o Garajal começou com as festas, aí depois que foi... Era os encerramentos dos cursos, aí depois foi ficando, foi gerando. Todo mundo, não, vamos lá pro Garajal, vamos lá pro Garajal. Aí foi ficando. Tipo isso. E aí eu fiquei esse tempo, assim, até 2004, eu fiquei como presidente da Tema, né? E aí depois entrou o Miguel, que daqui a pouco vai falar aí também. Sim. Para ser o presidente da Tema. Mas assim, o que foi legal no lance... Eu acho assim, o Miguel tá falando de como que a gente errou alguma coisa. Eu acho que não, acho que sim, a gente era muito... organizado. A gente era muito jovem, eu acho. A gente também estava muito ali, era muita empolgação, muita coisa interessante acontecendo. Tinha uma dinâmica... coisa aparecendo, né, Nelson? Era o CAD muito forte, né? A gente, você o CAD era importantíssimo, eu fico imaginando assim, eu também fiz o CAD, exatamente. depois,
E a importância que o CAD... A gente não tinha um curso, né, que fosse Superior assim, até então, superior. exatamente. Até então, não. Então, Verdade. o CAD é uma importância muito grande. Então, assim, o Neto precisava sair realmente, né? E nessa Era, busca. e eu tava ainda nessa coisa, tipo, eu tava muito imbuído em continuar sendo professor, assim, né? Então, o CAD Uhum, também seria importante, porque eu também ia ter o registro profissional para me poder ser professor, né? sim, Naquele momento isso era importante. E aí a gente fica nesse movimento do Maracanaú, assim, a gente, depois desses processos, a gente começa a implementar uma série de ações formativas na cidade, que aí vê a ocupação dos polos ABCs, que a gente também faz isso muito interessante. exatamente. Primeiro enquanto tema, depois isso enquanto Garajal, a gente começa a fazer esse movimento. Fora as outras ações que o Garajal passou a fazer, assim, né? O Garajal meio que depois Exatamente. começou a ser uma extensão da tema, eu diria, assim, de alguma forma, porque Com começou a certeza. fazer muitas ações que a gente pensava e que na tema, de alguma maneira, isso começou, enfim, a não dar tão certo, mas a gente começou a fazer coisas, assim. E aí, assim, eu sempre ficava na... Para mim sempre era essa coisa de ficar dividido entre Fortaleza e Maracanaú, né? Porque eu queria, de alguma maneira, estar no movimento cultural da cidade, mas, por um outro lado, tinha essa coisa da formação em Fortaleza e eu conhecendo pessoas, grupos, né, em Fortaleza, eu Uhum. ficava sempre nessa dinâmica, assim. E aí, o meu start, de alguma maneira, quando eu, digamos assim, não, gente, não dá para ficar no Maracanaú, porque o que eu quero fazer aqui não vai dar certo. Já tem um Garajal, que já estava ali forte. De alguma Uhum. maneira, eu não conseguia também, como é que eu diria, se encaixar no Garajal, porque era outra coisa que, tipo, o meu palhaço de Urubeba nunca deu certo. E... E mostraram até uma foto. Não, mas eu ia pegar até a peruca para entrar com ela, mas enfim. É... Inclusive, você fez bastante coisa ainda com a gente, né, Nelson? Assim, Fiz muitas das coisas, eu pessoas, fiz. tocava Mas tinha caixa, isso, assim, apaga exato. até Não, com depois eu vou falar de tocar caixa aí, foi um processo, depois eu conto essa história. E aí era isso, assim, ficou essa coisa. E eu ficava nisso, gente, mas o teatro que eu quero fazer, que eu acredito, enfim, eu não conseguia, de alguma maneira, me Uhum. encaixar. Falei, não, vai ser um jeito a gente, enfim, pensar um grupo aqui em Fortaleza, como é que vai ser. E aí a gente começou a fazer essas coisas, assim, de criar o pavilhão, né, dentro do próprio CAD. Exato, Isso é. foi gerando dentro do próprio CAD, assim, a gente ficou 3 anos, de 2002 a 2005, porque eu ficava nesse processo. Maracanaú, Fortaleza, e os grupos que eu fazia parte, assim. Teve uma época que eu fazia parte de 7 grupos. Então Caramba! era uma Gente, loucura, assim. Era gente, a gente porque consegue. porque Não assim, dá pra. eu nunca trabalhei com outra coisa. Só fiz teatro. Sim, você fez teatro, né? Só fiz teatro, assim. Então, tipo, ali no ano 2000, quando eu fui dar aquele curso no liceu, eu fiquei, caralho, vai ser isso aqui que eu vou fazer. Então, eu apostei muito nessa coisa de ser professor. Só que aí Uhum. tem uma experiência que ela é muito frustrante para nós, assim, né? Eu e o Mani, a gente conversava muito sobre isso, que era aquele projeto que a gente criou com a secretaria da Petrobras, que a gente colocou um em cada polo, lembro, né? Sim, Do Garajal, que a sim, gente espalhou todo mundo, que fazia aqueles sim, espetáculos com 50, 100 crianças que a sim. gente chegou a Ou não fazer. lembro. Enfim, que a gente tinha um projeto pedagógico, era uma coisa muito legal aquilo ali. E aí Foi. a gente ficou o quê? 8, 9 meses sem receber, né? Que a gente levou aquela passada de perna da prefeitura, porque a gente sabia que o dinheiro estava em conta, só que eles não pagavam a gente. Então, aí eu falei, gente, não vou ser mais professor não dá certo não. Aí eu desisti de É ser tão professor. difícil, meu Deus, é tão difícil. Aí eu falei, gente, não, eu desisti de ser professor. E como eu estava nesse momento, que eu falei, né, eu fazia parte de 7 grupos. Então, Ah, de alguma maneira, eu falei, não, dá para me virar sendo ator, dá para me virar fazendo, enfim. Comecei a também me interessar pela questão da produção. E aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Eu vou seguir nessa, apostar no pavilhão, assim. Isso é 2007. Isso é uhum. 2007, assim. E aí, 2007, foi quando eu tomei a decisão de não ficar mais no Maracanaú. Eu falei, não.
Eu Não vou dá ter mais. que, não vai dar para ficar Esse aqui. traslado, né? De ficar o tempo todo nesse... E aí eu ficava nessa coisa, não, vou ter que apostar no pavilhão, assim. Aí isso também teve muito a ver com o lance de eu também ter me separado. Eu falei, não, eu vou apostar nisso. E aí foi isso, assim, essa escolha. Vim em 2008, comecei em 2008 para Fortaleza e fiquei aqui. Aí pronto, aí começa a trajetória do pavilhão fortemente, assim. Porque aí Exatamente. também, desses 7 grupos que eu participava do Epidemia, fazia coisas com Tupiniquim, com o Circo Tupiniquim, era do grupo Imagens, já tinha um pavilhão, aí era do grupo que era de Curitiba, que fazia coisas em Fortaleza, em Curitiba, então eu também fazia essas coisas. Aí tinha um grupo que era eu, Mário Vigil, Lunardo, que eu fazia algumas coisas, e eu fazia técnica do Bagaceira. Então eram 7 grupos. Então eram 7 grupos. Fora 7 as grupos. questões do CAD, que também é... E fora as questões do CAD que tava ali. Então, assim, eu tinha... Aí vamos lembrar, né? Era um outro país, era governo outro Lula, tinha um monte de opções de trabalho para fazer, projetos a mil acontecendo. Então, e o Nelson, eu lembro exatamente do Nelson nessa loucura. Eu lembro, você era uma pessoa que você sempre foi. A imagem que eu tenho de Nelson Albuquerque é essa. Bora. Uma coisa mal aconteceu com a pessoa, peraí que eu tenho que correr para um lugar. Não tinha tempo, era um corre. Que a gente, às vezes eu lembro do carro, ficava assim, na época eu já dizia assim, ó, meu Deus, será que o nosso diretor não vai ter um tempinho para nós? Porque o Nelson sempre foi muito agitado, muita coisa. Então isso é muito bacana, assim, hoje você ainda continua nesse corre muito grande, a gente vê aí o resultado do pavilhão, né? Enquanto o pavilhão tá arrasando, né, entre os grupos teatrais, né, um grupo aí juntamente com o pessoal da Casa Absurda, né, vocês estão aí nesse processo. E aí tem muito isso, e uma coisa que também era muito forte, que era essa coisa que até eu acho que o Miguel coloca aí, que era essa coisa da gente... eu sempre apostei muito no lance da formação, né? Então, depois do CAD, eu sempre fiz muitos cursos. Eu fiz um curso de gestão, que eu consegui, enfim, que era na Unifor, mas eu consegui uma bolsa. E aí, tipo, eu pagava, sei lá, eu pagava 20% só da bolsa. E eu fiz esse curso de gestão, que foi muito, muito bacana isso. E aí, depois eu entrei na UFC em 2010. E aí depois eu fiz um curso de produção e de gestão de novo e fiz uma pós, né? Que eu acabei agora ano passado. Então, assim, esse lance da formação, ele sempre permeou essa coisa meio louca do próprio grupo e do próprio trabalho. Mas aí o pavilhão, quando a gente, de alguma maneira, começa, não, vamos aqui estruturar o grupo, pensar o grupo, como é que ele vai ser. Que aí eu também comecei a fazer, a sair dos outros processos, assim, né? Se dedicar. Fui saindo dos outros processos e fui meio que organizando a vida. Não, vamos aqui agora no pavilhão, assim. E aí tem a experiência da residência universitária, que eu acho que é onde, de alguma maneira, tem essa fixação, assim, do grupo. E a gente... Enfim. Pergunte, que aí senão eu vou continuar agora para frente. Não, mas eu bater uma dúvida na hora que tu falou, mas tu acredita, assim, até serve para aquelas pessoas que estão nesse escorre da vida, né? Mas tu acha que o fato de tu ter pensado, né? Assim, não, eu vou pensar no meu grupo, vou pensar em estar dedicando, né? Porque vocês já tinham 7 coisas, né? Não significa que você não possa fazer algum trabalho, alguma ajuda, alguma coisa para outra pessoa. Mas o fato de você estar em vários locais, você acabava que não conseguia dar conta direito de uma coisa ou de outra. De repente, principalmente grupo, porque a gente sabe que grupo, a gente tem que se dedicar, tem que ter uma dedicação por ele, né? Para que ele possa crescer. Você acha que isso, o fato de você ter dado uma parada e ter concentrado, foi motivo para que o pavilhão, ou seja, hoje esse pavilhão que é? Eu acho que sim, mas tem uma percepção importante que foi assim, falei, não, dá pra gente, tipo, profissionalizar esse grupo, dá pra gente estruturar esse grupo, e tudo que eu faço nos outros cantos, dá pra fazer aqui dentro desse grupo. Então, foi também uma questão de perceber, tipo, a quantidade de coisas a fazer, elas não diminuíram, elas só foram concentradas todas dentro do pavilhão, assim. Então, a coisa deixou de ser mais pessoal, Nelson, e passou a ser coletiva, de alguma maneira, assim, no grupo. Então, por exemplo, tudo que a gente faz, que eu faço, por exemplo, é pavilhão, e os outros também. Então, a gente começou
atuar coletivamente. Então, a partir disso, as parcerias que eu, Nelson, tinha com o Garajal passou a ser do pavilhão também, né? Então, Verdade. todas essas parcerias que, digamos, eram minhas, assim, começou a ser também do pavilhão. E as parcerias das pessoas do pavilhão, que eram pessoais, também passou a ser do pavilhão. Então, a gente começou a atuar coletivamente nas ações que a gente fazia, assim. Então, tudo que... Tipo, essa pergunta do Miguel tá fazendo, né? O Thiago de Maracanaú. Na verdade, Miguel, o pavilhão é um grupo que seria de Maracanaú, que não foi, que é em Fortaleza. Mas tudo que eu penso e acreditava ser de um grupo que eu construí com os meninos, eu joguei isso com os meus desejos e as minhas vontades que eu tinha de, digamos, ser o Carrancas, que a gente até iniciou um processo. Então, de alguma maneira, isso tudo foi jogado no pavilhão, assim. Total influência, total. Todas as questões que eu pensava sobre um grupo, de como construir, como existir, eu fui construindo isso junto com os meus parceiros do pavilhão. É claro, vem toda dessa influência de luta política, de luta de juventude, enfim, tá tudo interligado, assim, não, pelo contrário, assim, não tem como não ser. Tanto que ainda tem gente hoje, eu saí de Maracanã em 2008, né? Faz 12 anos. Ainda tem gente hoje que acha que eu moro em Maracanaú e sou de Maracanaú. Para você ver que a identidade é muito forte. A assim. Identidade é importantíssima, E né? eu não acho ruim de maneira nenhuma isso. E aí eu já problema entro, nenhum. né? Com certeza, até porque tudo que você falou, você viu a construção, assim, a importância do seu nome dentro de Maracanaú, né? Porque, assim, essa associação foi importantíssima. Para mim, que como artista eu estava iniciando, Flávio, Arnaldo, enfim, todos que passaram a ser também esses multiplicadores, né? Passaram a ser esses Exatamente. multiplicadores também com polo, etc, etc, porque a gente passou também a ser educador, né? E aí o Garajal vem trazendo essas capacitações e que você também fortemente tem tudo a ver com isso. E não deixou de fazer com as parcerias com o Garajal. Lembro muito perfeitamente que mesmo você estando lá, como você falou, as parcerias com o Pavilhão, né? Pavilhão e Garajal, teve o permeio, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho da importância do permeio, que já foi já trouxe outros artistas, inclusive tem Eliel que está com você, né? Tem uma camada antes do permeio, que é o animador cultural. Que tem um animador cultural, não podemos esquecer. Que traz Mas pode falar, Rocha. Exatamente. Não, exatamente. Dessas parcerias, assim, a gente, tipo, as possibilidades que eu via, que eu percebia, que eu disse, maninho, dá pra gente fazer, é melhor fazer no Maracanaú, não fazer em Fortaleza, porque Fortaleza já tem muita coisa. Então, em Maracanã é mais importante e a gente tá ali junto também. Então, também era uma maneira também que eu percebia de tá junto com o Maracanaú, né? Então, muitas vezes, até no pavilhão, mas tudo é com Garajal, não sei o que. Eu falei, gente, vamos lá, é isso aqui, vamos pra lá. E por conta disso, assim, dessa minha ligação umbilical mesmo, com a cidade, com as pessoas. Então, assim, eu vendo todo esse movimento que o Garajal começou a movimentar ali, quando em 2007, a partir de, né, começa o animador cultural, depois vem o ponto de cultura, depois os polos continuam com você. Então, todas essas ações, eu vi, gente, isso aqui é o trabalho que ia dando certo cada vez mais. Então, tipo, o animador cultural, a gente faz uma turma, nossa, muito bonito aquilo. Não à toa tem Rafinha, tem Pichula, tem Lu, eu acho, enfim. Que a galera começa a surgir ali da coisa do animador. Depois vem um ponto que a gente, enfim, aí gera outras coisas, assim. Gerou outras coisas. Porque deu uma melhorada em muitas coisas técnicas também, né? Com o ponto de cultura, a gente conseguiu ter grana, pelo menos o Garajal, o pavilhão, coisa, né? Estruturar muita coisa, porque como é que a gente fazia? Até para montar alguma coisa, ter um som a gente não podia ter, fazer curso dentro do espaço não tinha, porque não tinha ventilador, não tinha isso. Sim. Então, essa parte é importantíssima. Então, além de estruturar aquela... Eu lembro que aquele dos grupos, de fazer as montagens com aqueles grupos, de depois que aí surge Cangaias, enfim, fortalece Cangaia, fortalece não sei quem. Sim. Eu acho que a gente, de alguma maneira, possibilitou muitas existências. Outras possibilidades de existir em Maracanaú, culturalmente, que, enfim, de uma outra ordem, eu diria assim. Nem melhor, nem pior. Eu acho de uma outra ordem. Né? Ser grupo, ser artista, enfim, fazer outros processos que não necessariamente que a cidade um pouco pede a vocação, que era trabalhar nas indústrias, né?
Então Exatamente. a gente criou outras possibilidades ali enquanto movimento social, cultural, coletivo que acontecia ali. Então esses processos todos, assim, eles são muito importantes também para o pavilhão. Sim. Porque também era uma maneira da gente atuar em comunidade e em sociedade comunitária, digamos, uma ação no sentido forte, porque também isso é um aprendizado para a Silviane, para a Denise, enfim, para todos ali do pavilhão que estavam mais próximos, isso tudo foi... E que depois a gente desemboca, que eu acho que é lindamente, que é o Festival de Teatro de Rua, né? Então, Era exatamente assim, isso. o festival ainda, quando a gente chega no festival, é a mesma coisa da Mostra Tema, só com outro nome, mas eram as ideias, eram as vontades, elas todas estavam ali. De trazer aqueles grupos, de fazer aquela movimentação, de parar a cidade, de fazer aqueles acontecimentos que a gente conseguiu realizar na cidade, assim. Mesmo o tempo todo a gente sendo, muitas vezes, boicotado pela própria prefeitura, né? Então, essa era uma real também, assim, que também o fato, de alguma maneira, nesse momento de eu não ser de Maracanã, ajudava um pouco eu comprar essa briga na prefeitura, porque muitas vezes o Garajal estava envolvido em outras histórias, no sentido de polo, de projetos, de coisas, e que às vezes ficava chato isso. Mas eu acho, assim, que a gente ter tipo, esse ciclo, digamos assim, que a gente talvez encerre ali, né, encerra por enquanto, nesse momento, com o festival de teatro de rua, eu acho que é tudo muito bonito, que eu acho que é muito... a gente realmente tem um legado e tem um processo. E pós isso, quando você vê outras possibilidades existindo no Maracanã hoje, como os saraus, tipo, essa série de lives que vocês fizeram, dessa cena aí potentíssima, cada figura que vocês trouxeram é interessantíssima, que está movimentando A, B, C, enfim, fazendo coisas, eu acho isso de uma potência muito, muito... Dessa semente que a gente planta ali há 20 anos atrás e vem gerando todas essas possibilidades, assim. Então, eu acho assim, talvez se a gente pensar no que é essa cena, do que foi essa geração, acho tá tudo aí. Hoje, se a galera se reúne, vai fazer um fórum de cultura de Maracanaú, que tem essa potência de grupos, de ações que tem, eu acho que o trabalho foi muito bem feito. E era isso, era o que a gente podia fazer, era o que dava para fazer, porque isso também não tem como... porque são muitas variantes dentro do momento, né? Era tudo muito novo, tinha ali toda uma série de ações que a gente pensava fazer de um jeito, fazia de outro, mas sempre tinha uma potência ali por trás. Exatamente isso que você está falando. Eu sempre... existe um Maracanaú antes, né, desse processo de tema, de Garajal, Gama, que também estava muito envolvido nisso. Tinha, deixa eu ver o que mais. A gente na época, esqueci o nome, nosso grupo, como é que era? O Carrancas. Então, existia, assim, artistas, né? Existia, eles estavam aqui. Mas o que vocês fizeram, Maninho, você, França, assim, essa galera que enfim, a gente pode citar os nomes de todos aqui, mas para chegar e ser hoje o que a gente está vendo que é esse Maracanaú, que é essa galera, esses artistas de hoje, né? Então, assim, fica já meu agradecimento, né? Por toda essa sua potência e por acreditar, e sempre ainda acreditar em Maracanaú, acreditar que o município tem muita coisa, sabe, Nelson? Você não abandonou, não deixou a gente de lado, sempre está aqui, sempre está ajudando. Esse festival de rua foi uma coisa muito incrível. Você trouxe para você, juntamente com o Garajal, né, o pavilhão, juntamente com o Garajal, trouxeram artistas do Brasil para cá, né? Então aqui, nós, Maracanaú, então foi assim, uma potência. Gente do céu, foi muito lindo. Aquilo ali, gente, eu fico até imaginando assim, né, quando é que novamente nós vamos ter um momento desse, né? A gente se construir. Eu fico pensando assim, sem Maninho, né? A importância dele era grande demais aqui em Maracanaú. Né? E tinha uma coisa assim, tipo, tem uma das coisas muito bonitas de todo esse processo também, eu acho que gerou... A Flávia tá falando internacional, que também tem da Argentina. Exatamente. Teve uma coisa muito bonita nisso tudo, que foi o próprio
para o fortalecimento e o crescimento de vocês do Garajal enquanto artistas, assim, enquanto o próprio grupo virou uma potência criativa de fazer coisas, enfim, aí chega, né, no lance do Romeu e de vocês ganharem realmente a Foi. importância que merecia, que era circular e todo mundo vê aquele trabalho. E aí tem isso, assim, isso também foi muito bonito, assim, quando eu vi, né, durante, sei lá, 5, 6 anos, o Romeu fazendo tudo que foi possível fazer nesse país, viajando, circulando, né, levando esse nome do Garajal, de vocês, né, e da cidade. Isso também era uma coisa muito, muito bonita de se ver, assim, durante aquele tempo. E é isso, assim, eu acho que eu acho que a gente, é muito difícil realmente, assim, confesso que para mim, enfim, foi muito difícil lidar com essa situação da morte do Maninho, da perda, porque para mim foi a primeira pessoa que eu perdi muito perto, assim, de mim, né? Que era meu parça, enfim, meu amigão ali, meu amigão que a gente, enfim, sabia da vida do outro, conversava demais. E para mim foi muito difícil, assim, ainda é muito. Talvez o fato de eu viver em Fortaleza, mas eu tenho ainda uma sensação de quando eu volto aí, ele vai estar por aí. Então é muito difícil para mim, assim. Muito difícil. Até porque não se encontrava o tempo todo, né? Então, a sensação é que ele ainda tá. Então, quando, tipo, vivenciar aquele, enfim, dia do velório, do enterro, para mim não foi nada fácil. Tanto que eu não falei nada, porque eu não, enfim, não conseguia, eu tava muito. Foi muito impactante para mim esse processo, assim. Que eu ainda vou enfim, é um processo muito pessoal Sim, que eu fico. sim. Porque realmente foi alguém muito próximo e, enfim, muito difícil e muito rápido e enfim, Difícil até. não foi fácil, não é fácil lidar com a perda, né? Ela é muito difícil mesmo. Mas assim, e é muito difícil também, tipo, eu até conversando com o Arnaldo, quando eu fui aí no começo do ano, que a gente conversou, né, uma série de coisas aí, que eu ficava, Arnaldo, é muito foda, não tem como olhar pra cara da Germana, tua, da Flavinha, do Miguel, do Suda, enfim, e não perguntar pelo Maninho, é muito difícil isso. Mas, enfim, a gente vai lidar com isso da melhor maneira que a gente conseguir. Vamos sim. Mas eu acho Porque que é isso. tudo isso, né? O que eu tinha conversado muito assim, com o Arnaldo era disso. Arnaldo, vamos acalmar. Vocês iam fazer, né, as apresentações lá na Casa Absurda. Sim. Já era o momento da gente... Enfim, infelizmente chegou a pandemia, mas era esse momento da gente retomar as nossas conversas, as nossas... Exatamente. Enfim, ficar mais perto, né, um dos outros, assim. Eu acho que é importante. Tanto quanto o grupo, quanto isso tudo, assim. Porque isso, o pavilhão, ele é muito essa extensão que a gente tinha de ter esse grupo no Maracanã, assim. Então, se tudo que a gente fez em Fortaleza está fazendo, tipo, a ocupação do TU, que foi uma coisa muito, muito legal, a ocupação do Carlos Câmara, depois a gente fez o Sena Casarão, e hoje na Casa Absurda. Então, a própria potência de grupo, no sentido que a gente está conseguindo realizar coisas, assim, que é impressionante, assim. Quanto grupo, a gente, nos últimos 5 anos, falando de pavilhão, num cenário muito ruim, assim, de política pública, de cai o governo, né, da Dilma, depois vem Temer, depois, enfim. Agora. E a gente conseguiu, nesses últimos 5 anos, aí, fazer muita coisa, assim, enquanto grupo, enquanto estruturar o grupo, estruturar as nossas ações. A gente está sofrendo, evidentemente, com a pandemia, mas a gente, de alguma maneira, consegue, tipo, ainda manter a casa, tem as 6 pessoas do grupo, né? Somos 6 pessoas. Sim. Então, é uma estrutura muito, muito difícil e pesada de se manter. A gente, enfim, tem pensado estratégias para conseguir tá existindo ainda. Né? Mas é isso, assim, esse processo todo, desde lá que eu começo e venho a ser essa coisa do pré-garajal, depois garajal, a parceria, pavilhão, essa minha vinda para Fortaleza, essas voltas no Maracanaú, né? E não é fácil, assim, porque a minha
minha grande questão sempre foi essa relação, né, que eu brigava muito, que era do lance desse abandono do poder público para com a cultura da cidade, principalmente para com o Garajal, era sempre a minha briga, porque eu dizia, gente, é impossível, não tem como ter um negócio desse numa cidade dessa e não ter o apoio que merece ter, assim. Eu sempre percebia desse jeito. Porque uma coisa é eu estar aqui em Fortaleza e tem, sei lá, no mínimo tem mais 10 grupos iguais do pavilhão e tal. No Maracanã, de alguma maneira, por mais da existência dos outros grupos que são importantes, como o Gama, o Rony Fans, enfim, os grupos que tem aí hoje, o grupo do Bruno aí que tá aí fazendo coisa e tal. Tem o Balbúrdia, tem os meninos do Paralelo, pois né? É, tem... são hoje, de outros, né? mas já são de São de outras... são já vindo mais pra perto. São esses pós-processos, assim. Exatamente. Mas é isso, assim. Eu acho também que outra coisa também muito importante para o próprio amadurecimento e abertura dos processos do Garajal é essa coisa da formação, né? Saiu todo mundo do Garajal também para fazer CAD, para fazer IFCE, então isso também começou a abrir essas outras possibilidades do Garajal, assim, e do próprio fazer na cidade, né? Então, assim, essas formações, elas transformaram-se em outras coisas, assim, que são tão importantes e potentes, assim, que é isso, assim, você vê isso que vocês fizeram aí, esses 14 dias, 15 que vocês fizeram. Foram 14 dias, 14 dias. Então, assim, poxa, se você pensar que você pegar aquelas 14 coisas e fazer uma amostra, fica uma coisa linda. Então já tem uma parada aí muito interessante para poder pensar, assim, mas é isso, assim, eu acho que esse processo foi muito importante, essa minha vivência, essas experiências, tanto de militância política, de juventude, cultural, da cidade. E aí, hoje também a gente reconhece, assim, por exemplo, eu assisti a algumas lives, né, do França, vi o Bruno, vi a Jaque, enfim, vi umas lives que vocês fizeram aí, vi a do Igor em cima do muro. Enfim, vi um monte de coisa. Porque a hora eu vi, enfim. Aí. Era muita live, são muitas lives. Muitas lives. Aí eu fico pensando nisso, assim, de como cada coisa tem seus cantos, tem as suas importâncias. Exatamente. E você vai percebendo isso de um outro olhar mais tranquilo, assim, né? Eu acho também que a própria cidade tem que abandonar esse revanchismo. Ninguém compete com ninguém, né? Então, se você hoje, tipo, vê no Maracanã, tem esses grupos, aí você tem o Garajal, você tem um AP cultural aí, muito importante essa fixação Essa fixação é importantíssima. Essa fixação do Cangaias na cidade, que também estava nesse processo Fortaleza, Maracanã, e de alguma maneira se fixa na cidade, é muito importante. E isso para fortalecer a própria cena e para fortalecer essa ideia do espaço, assim. Porque isso também provoca essa coisa, ter o AP, ter o Garajal, você já cria essas duas instâncias que começam a atuar, que necessariamente não precisa dessa instância prefeitura, apesar que não tem que esquecer ela, tem que ficar cobrando lá o tempo todo. Sim, não pode não. É por isso que existe o fórum, a gente também tem um fórum também, né, de arte, a gente está aí nessa busca aí. Mas enfim, né, eu sou o seguinte, meu queridão, nós já estamos completando 1 hora de live, eu ainda tenho mais um convidado. Eu sei, que é o seu Miguel. Mas assim, que o bate-papo é maravilhoso. Olha aqui o Jurubeba, ó. Olha o Jurubeba, essa peruca, gente, essa peruca lá no aqui, aqui a foto do Jurubeba. Cadê o Miguel? Tá perguntando. Quem tá vendo a Flavinha? Olha aí, Flavinha, o Jurubeba aí pra tu de óculos. É porque não dá pra ver direito a maquiagem. Nelson, Rua da Criança, meu filho, Rua da Criança, Rua da Criança. Isso aí também foi importante, financeiramente. Foi demais. Mas, Nelson, eu quero te agradecer demais, porque você é história. A história de Maracanã tá carregando com você, foi com o Maninho, tá com esse pessoal, tá com essa galera. Então, assim, há pedidos e com muito prazer, foi muito bom conversar contigo hoje. Certo? Você que tem essa importância tão grande dentro da cena, tanto de Maracanã como Fortaleza e Ceará, na verdade, né? Então eu agradeço demais mesmo. Obrigada mesmo. Se quiser terminar, só para falar alguma coisa aí, se quiser. Não, eu quero só mandar o Miguel agora. Não, eu quero mandar um abraço aí pro Bruno, Flavinha, Miguel,
enfim, Arnaldo, quem mais? Suda, Lu, enfim, a galera toda aí da cidade. França, enfim, todo mundo aí que eu não vejo há tempos, assim, logo, logo passar isso tudo, a gente vai Passa dar essa um pandemia, você vem, viu? É vai um dar um jeitinho jeito de que dá se uma... encontrar, de conversar e dizer que a casa tá lá aberta, a Casa Absurda, para pensar coisa, para fazer coisas. Eu acho que a gente precisa criar esse canal Sim, sim. de diálogo, né? Enfim, para a gente poder ainda se fortalecer nesse fazer. Acho que cada vez mais a gente precisa estar realmente juntos, assim, se Com fortalecendo certeza. enquanto ação política, enquanto ação artística, tá conversando sobre arte, pensamento, processos, enfim. Acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer juntos, assim, Temos sim, enquanto temos sim. Pavilhão, enquanto Garajal, enquanto Movimento de Fortaleza, Movimento de Maracanaú. Eu acho que somos Exatamente. muito pertinho, assim. E é isso, agradecer, brigadão demais. Beijo aí Ah, em todo mundo, tá bom? doido, rapaz, foi Bom bom lhe demais ver. esse bate-papo. Tchau, vou Também. dar um tchau de Jurubeba, ó. Vai. Aqui, É ó, muito Miguel, pra tu ver o vai, Jurubeba aí, o cabelo do Jurubeba aí, ó. gente do céu, essa peruca. Valeu, galera. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, né? Beijão. Tchau, tchau. Tirar tu aqui, viu? É um Tá ó bom, isso, mas pode é o tirar, não jeito. tem problema não. Tchau, tchau. Beijo. Ai, gente. Galera, será que dá tempo? Gente, o Miguel vai fazer outra live, gente. Eu falta quantos minutos aqui? 3 minutos, 3 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa e vou entrar com o Miguel Cairo já na próxima. Vocês não saiam daí. Fiquem aguardando que eu vou entrar já já. Para ainda.